Welcome everyone, it's Danny Haifeng here. As you can Bem-vindos, see by the pessoal. page, Aqui é o Danny Haifong. Como vocês podem ver, estou com o Kajod Nó. Quero começar falando sobre a notícia que a gente vai comentar hoje. Então, o Trump bombardeou o Irã. Parece que a guerra em grande escala realmente voltou. O Comando Central dos Estados Unidos disse que atingiu mais de 80 alvos em resposta ao ataque do Irã a 5 embarcações no Estreito de Hormuz no dia anterior. No dia 7 de julho, foram realizados mais de 80 ataques contra o Irã, com foco principal na região de Bandar Abbas. Agora, o Irã afirma que esses alvos atingidos eram civis, não militares. Mas o Comando Central diz o contrário, e o Irã respondeu imediatamente. Para começar, 85 alvos foram atingidos por mísseis balísticos e drones iranianos, incluindo o quartel-general da 5ª Frota no Bahrein e o Porto Salman, ali mesmo, além da base aérea Ali Al-Salem, no Kuwait. Um drone MQ-9 Reaper também foi derrubado pelo Irã nesse processo. Agora, o cessar-fogo acabou, KJ, dos dois lados. A Guarda Revolucionária Iraniana declarou que não há mais cessar-fogo. Trump disse que não vai mais conversar com a liderança iraniana, que ele chamou de escória. E o Irã afirmou que uma resposta esmagadora ainda está por vir, o que incluiria o fechamento do Estreito de Hormuz e um novo conjunto de alvos para seus mísseis e ataques. Então, Kajal, o que você acha que tudo isso significa agora, com esse grande reinício da guerra? Olha, você sabe, a gente sempre disse que o chamado memorando de entendimento é muito frágil. É um cessar-fogo bem temporário. A gente já esperava esse tipo de retorno constante à guerra. E parece que é exatamente isso que está acontecendo. Como eu já disse antes, os Estados Unidos não são um país capaz de manter acordos. Claramente, isso foi uma provocação americana. Parece que eles estavam incentivando um navio do Catar e outros navios a navegarem pelo lado de Omã. Os iranianos já disseram, a gente não quer que isso aconteça. E é importante entender a lógica disso. Não só está previsto no memorando que o Irã vai controlar quem passa, quem transita pelo Estreito de Hormuz, mas é bom lembrar que ainda estamos em guerra. Eles querem garantir que tudo o que entra ou sai seja devidamente declarado e que eles saibam que isso não representa uma nova escalada ou uma preparação para a guerra. O que poderia ser o caso se esses navios passassem sem declarar nada. Olha, eu acho que os navios foram atingidos, sim. Os Estados Unidos reagiram de uma forma, digamos, desproporcional e também violaram o memorando de entendimento. Não só por atacar alvos civis iranianos, se os relatos estiverem corretos, mas também por enfraquecer as medidas que permitiam que o petróleo iraniano fosse vendido no mercado. E essas são duas ações importantes, especialmente a segunda. Essa, de fato, quebra o acordo. Acho que vai ser difícil voltar atrás. Vamos ver. Existe esse movimento constante de vai e vem, quase um processo de Jekyll e Hyde, que a gente tem visto o tempo todo. Mas eu acho que isso é um mau sinal. Acho que podemos esperar uma nova escalada. O Irã já mostrou várias vezes que responde na mesma medida, e às vezes até com mais força. Eu acho que os Estados Unidos ainda vão sofrer novos ataques contra seus ativos militares. Quero chamar a atenção para uma coisa que achei bem interessante. O Donald Trump afirmou que a República Islâmica do Irã tinha atacado os Estados Unidos. E eu achei isso, digamos, bem marcante. Acho que isso mostra como, mesmo agora, vale aquela frase do Henry Kissinger: ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser aliado é fatal. Quer dizer, isso é uma continuação da justificativa anterior do Trump para o ataque surpresa ao Irã, quando ele fez referência a Pearl Harbor diante de Takahiti. Então, sabe, as pessoas vão explicar isso do jeito que acharem melhor. Vão dizer que foi um deslize, uma confusão, o equivalente verbal a um fogo amigo. Mas eu acho que isso revela uma verdade mais profunda.
o Trump coloca Japão e Irã no mesmo patamar. Os dois são essencialmente inimigos estrangeiros, apesar da tentativa dos Estados Unidos de enquadrar o Japão como um aliado numa guerra por procuração. E eu acho que o Trump está, de forma deliberada, e às vezes até sem perceber, mostrando o que realmente pensa, que ser aliado dos Estados Unidos é algo muito perigoso. O Japão está tanto na mira quanto o Irã ou qualquer outro país. E isso é só um uso temporário, digamos assim, dos chamados aliados americanos como procuradores convenientes. Ou você é um alvo a ser eliminado, ou é uma ferramenta a ser usada. E as duas coisas têm consequências muito, muito ruins para o mundo. Agora, eu vou reproduzir exatamente o que você disse, porque isso acontece durante a cúpula da OTAN, onde tudo isso está acontecendo, onde estão sendo tomadas todas essas decisões para reiniciar a guerra contra o Irã. E aqui está o que você acabou de mencionar. Que é um dos lugares mais bonitos do mundo. É um dos maiores, o Abraham Lincoln. E há 2 meses, nós tivemos 111 mísseis lançados pela República Islâmica do Irã. Eu contei essa história ontem. Foi uma baita gafe, mas como você disse, dá para perceber muito mais do que só uma gafe na forma como os Estados Unidos enxergam os países com os quais têm algum tipo de relação. Aí eu queria mostrar o anúncio do Donald Trump. É aquele sobre o bloqueio naval, que o bloqueio pode estar voltando também. Precisamos fazer isso. Por sua ordem, senhor presidente, vamos atacar ainda mais e ainda mais fundo, porque essa é a consequência. E talvez a gente restabeleça o bloqueio. Podemos colocar o bloqueio de volta. E será um bloqueio apenas para o Irã. Qualquer outro país pode ter o que quiser. Claro, eles vão tentar lançar algumas minas se conseguirem, Se conseguirem fazer isso. Mas é difícil, porque agora estamos destruindo aqueles barquinhos com a mesma arma que usamos para eliminar os chefes do tráfico e os barcos que chegam pelo mar. Então é assim que o Donald Trump está falando na cúpula da OTAN. Kajora, qual é a sua reação? O Irã está dizendo que muitos dos estilhaços dos ataques atingiram civis. E se for verdade que os Estados Unidos estão atacando esses pequenos barcos, a chamada frota de mosquitos, isso significa que houve um número significativo de vítimas, algo que o Irã também vai levar em conta e responder. Parece que a gente perdeu sua conexão, cara. Você ainda tá aí? Eu acho que a primeira coisa a lembrar é que neste momento, tanto os iranianos quanto os iraquianos estão... Não, tudo bem, tudo bem. Por favor, pode continuar. Sim. Então, neste momento, os iranianos e também os iraquianos estão participando do funeral do líder supremo Khamenei. E a gente sabe que essa é a maior cerimônia fúnebre já registrada, provavelmente na história. Pelo menos 15 milhões de pessoas, segundo estimativas conservadoras, e possivelmente muito mais. Isso equivale a quase 1/5 da população adulta do Irã, que saiu às ruas. E também no Iraque há uma presença significativa. Isso mostra o nível de resistência e de desafio do povo iraniano. Ou seja, se os Estados Unidos voltarem a escalar o conflito, vão enfrentar um período muito, muito difícil, porque determinação é algo que conta numa guerra. Na verdade, determinação é essencial numa guerra. E por outro lado, o presidente Trump disse que os Estados Unidos estão a cerca de 4 semanas de esgotar suas reservas de petróleo. From depletion of its oil reserves. And so he's actually in a very difficult position. Então, ele está realmente numa posição muito difícil. Ele se expôs, mostrou as cartas, e agora fica numa situação complicada se decidir escalar para um bloqueio, para bombardeios, mais bombardeios, ou até colocar tropas em solo. Nenhuma dessas opções é realmente viável, especialmente a longo prazo. Como eu disse, o Irã tem mais determinação, aprende mais rápido, tem uma vantagem de custo, de estratégia e de geografia. Todas as vantagens estão do lado deles.
E comparar a Guarda Revolucionária Iraniana com traficantes de drogas aleatórios, ou mais provavelmente com pescadores, é um erro enorme. Talvez, e talvez já tenha acontecido, eles tenham atingido vários navios, segundo relatos recentes, cerca de 20, mas esses navios e essas estratégias vão se adaptar. Those ships and those strategies will adapt, and there will be a new set of challenges E vai surgir um novo conjunto de desafios e obstáculos concretos que, na minha opinião, os Estados Unidos não vão achar fácil de enfrentar. Então, mais uma vez, eu acho que a escalada é a pior de todas as opções. Não acho que os Estados Unidos deveriam ter incentivado os catarianos a romper os acordos. E claro, o Catar é traiçoeiro de ponta a ponta. É um estado fraudulento, sabe? De cima a baixo. Só tem uma boa imagem por causa de uma agência de relações públicas chamada Al Jazeera. Mas, no essencial, mais uma vez, eu acho que os Estados Unidos estão calculando errado. E acredito que eles vão ver a determinação, a raiva e a fúria do povo iraniano mais uma vez. Essa fúria que a gente vê nas ruas agora, eu acho que vai se transformar em força concreta, de um jeito ou de outro. Pois é, KJ. O que me parece realmente impressionante nisso tudo é que está acontecendo durante esse funeral. E tem dois lados. Por um lado, há relatos de que os Estados Unidos realizaram esses ataques, em parte porque acreditavam que o funeral lhes daria tempo para se preparar para uma possível resposta do Irã. Mas, por outro lado, o que você acabou de dizer me faz pensar que, na verdade, o fato de haver dezenas de milhões de pessoas no Irã mobilizadas, unidas em torno do luto pelo líder supremo, gritando por vingança, e agora recebendo mais um motivo para querer ir ainda mais longe nessa vingança, parece fazer justamente o que os Estados Unidos provavelmente menos querem, que é isolar qualquer força dentro do Irã que esteja tentando algum tipo de acordo, por mais real ou imaginário que esse acordo possa ser. Mas antes de ouvir sua reação a isso, deixa eu só mostrar primeiro como Donald Trump anunciou o fim do cessar-fogo, ou pelo menos por hoje, o fim do cessar-fogo. E o cessar-fogo acabou, isso foi encerrado de forma justa, o memorando de entendimento morreu? É uma pergunta muito interessante. Para mim, acabou. Eles são escória. Sabe o que é escória? É isso que eles são. São pessoas doentes. E são pessoas cruéis, violentas. Se tivessem uma arma nuclear, usariam. Para mim, acabou. Eu vou falar com os nossos negociadores. Eles querem negociar. São boas pessoas. Steve Witkoff, Jared Kushner. Eles têm que voltar para mim. Mas, sinceramente, acho que é perda de tempo lidar com eles. São mentirosos. A gente faz um acordo. Se eu faço um acordo com eles, temos um acordo. Aí ele sai, fala. A gente faz um acordo, todo mundo concorda, nada de arma nuclear. Aí eles saem, falam com a imprensa e dizem que nunca nem conversamos sobre isso. Tem alguma coisa errada com eles. São malucos. Para mim, acabou. Então foi assim que a notícia chegou, e o mercado de petróleo reagiu a isso, KJ. Mas olha, tudo o que ele disse, se você trocar o nome do Irã e colocar Estados Unidos, continuaria sendo uma afirmação factual. Só que aqui a gente tem ele dizendo que o Irã é quem está violando o acordo, que é, sabe, louco e quer usar armas nucleares, quer destruir o mundo. Qual é a sua reação a isso? Foi assim que essa notícia estourou. Eu acho que você está absolutamente certo, Dani. As acusações são confissões. Tudo o que eles acusam o Irã de fazer se aplica aos Estados Unidos. E para mim, tudo se resume a uma coisa. Desculpa repetir isso mais uma vez. Ao que o Sergei Lavrov disse. Os Estados Unidos são incapazes de cumprir acordos. Desde o começo, desde a assinatura do memorando de entendimento, eles já violaram a primeira cláusula, depois a quinta, e no fim, todo o memorando ficou sem valor, porque foi quebrado e anulado tantas vezes pelos Estados Unidos. E isso começou logo com o acordo original, que dizia que não haveria agressão, nem ameaça de agressão. Esse ponto foi violado poucas horas depois da assinatura. E mais uma vez, se a gente olhar para a história, pense na Guerra da Coreia. As negociações levaram cerca de 2 anos e meio só para chegar a um cessar-fogo.
just to get to the point of a ceasefire. And it took 150 meetings. E foram 150 reuniões. Acho que estamos entrando numa jornada longa com isso. Sinceramente, não acredito que os Estados Unidos tenham capacidade de vencer de forma significativa por meios militares. O memorando de entendimento foi, na prática, um documento de rendição por parte dos Estados Unidos. Eles não teriam assinado se tivessem outras opções. Agora acham que se rearmaram um pouco, que podem retomar algum tipo de ação militar. Eu não acho que isso vai acontecer. Como eu disse antes, a determinação dos iranianos em resistir, em revidar e em mandar uma mensagem aos Estados Unidos é extraordinária. E acredito que os Estados Unidos vão perceber, mais uma vez, que longe de serem um povo enfraquecido, eles estão profundamente comprometidos em defender sua soberania e sua dignidade. Eu acho que eles vão. Eu acho que os Estados Unidos ainda vão ter mais surpresas. Eu só queria comentar, mais uma vez, voltando à questão do aparato de propaganda. Primeiro, a gente vê o apagamento completo, ou quase completo, do funeral na grande mídia. Ou então, uma cobertura que tenta minimizar ao máximo o que aconteceu. Mas eu acho que outros comentaristas de esquerda já destacaram que isso marca um verdadeiro ponto de virada na política da Ásia Ocidental. De certa forma, isso reacende a Revolução Iraniana, de um jeito que a gente não via desde 1979. E isso realmente mobiliza não só a população dentro do Irã, mas também toda a região xiita, transformando-a numa força poderosa. E sabe, dentro desse tipo de movimento de propaganda, dá para ver a Al Jazeera dizendo que o Irã atacou esses navios de propósito durante o funeral, porque queria basicamente forçar os Estados Unidos a entrar, digamos, numa ação civil, num ataque contra civis. Então, o mundo de cabeça para baixo. É preciso ter muito, mas muito cuidado quando a gente ouve a grande mídia, porque ou eles vão apagar a verdade, ou vão nos entregar algo que é o oposto completo do que realmente está acontecendo. Muito provavelmente, os Estados Unidos acharam que poderiam usar o período de luto do Irã como uma forma de tirar seus navios discretamente e talvez provocar uma reação, algo que eles acreditavam que não aconteceria enquanto o país estivesse nesse momento de luto nacional. Parece que é exatamente isso mesmo. E você disse que estamos nisso por um longo tempo, KJ. Pois bem, foi isso que Donald Trump disse depois daqueles comentários sobre o fim do cessar-fogo. Então a gente pegou pesado com ele ontem à noite. Muito, muito pesado. Provavelmente vamos pegar pesado de novo hoje. Vou dar um pequeno aviso para ele. A gente vai bater forte hoje à noite. Mas vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Não, eu estou satisfeito com isso. Então parece, KJ, que o que a gente vai ver são mais ataques. E eu só quero mostrar uma das poucas respostas vindas do Irã, especificamente de autoridades iranianas. Essa é de Mohammad Ghalibaf, o principal negociador, presidente do parlamento e enviado à China. Ele disse o seguinte: grandes violações de memorandos de entendimento pelos Estados Unidos, desrespeito aos ajustes iranianos no Estreito, ameaças persistentes de novos ataques, retomada das sanções ao petróleo, ataques ao sul do Irã e a contínua agressão sionista ao Líbano, que estava acontecendo ao mesmo tempo na noite passada. Houve ataques aéreos de Israel contra o Líbano. A era da intimidação e da extorsão acabou. Isso não leva a lugar nenhum. Nós não cedemos. Então, KJ, devolvo para você. KJ, I'll just kick it back to you. Olha, mais uma vez, eu acho que tudo se resume à determinação. O povo iraniano e a liderança iraniana estão unidos, estão endurecidos, fortalecidos. Eles sabem que essa luta vem se formando há uns 50 anos, desde 1979. Eles sabiam que os Estados Unidos estavam contra eles, sabiam que Israel também estava contra eles. E agora, finalmente, o martelo caiu, a ficha caiu, e eles estão prontos para a luta completa. Já os Estados Unidos, por outro lado, estão em apuros. Como eu disse, não têm opções militares fortes. O arsenal está esgotado e as bases avançadas estão bem comprometidas. Acho que eles precisam encarar a realidade.
They need to come to grips with reality. Yes, they can hit civilian targets. Yes, Sim, eles podem atingir alvos civis. Sim, são capazes de fazer ataques à distância contra crianças indefesas em escolas e, sabe, contra a infraestrutura. Tudo isso é possível. Mas a equação fundamental, as assimetrias, as 6 assimetrias que eu disse que dão ao Irã, sabe, uma vantagem imbatível, não mudam com ataques menores. Então eu acho que podemos estar diante de algo de longo prazo, como a Guerra da Coreia, que os Estados Unidos também essencialmente perderam, mas que levou 150 reuniões em 2 anos e meio para ser resolvida. E claro, devemos esperar mais comportamento tipo Jekyll e Hyde. Devemos esperar mais oscilações, mais, sabe, idas e vindas, mais enganos e ações dissimuladas. E claro, mais comportamento no limite, porque é exatamente isso que estamos vendo aqui. É um caso no limite. That's what we're seeing here. It's a borderline case. Bom, o impacto já está sendo sentido no mercado de petróleo, com o barril voltando a quase $80. Isso é o que está sendo reportado no Brent, o petróleo bruto. Mas claro, tem todo tipo de detalhe e complexidade nisso. O Irã também suspendeu todas as negociações com os Estados Unidos, inclusive o último canal diplomático, que tinha como objetivo conter o chamado programa nuclear, e está atribuindo as ameaças diretas a esse contexto. Essa informação vem de uma fonte iraniana para a agência TASS. E eu queria também ouvir seu comentário sobre isso, KJ. Você sabe, o Pete Hegseth estava programado para ir a Israel. Tem havido muita controvérsia, uma certa divisão. Parece que está se formando uma tensão. Os Estados Unidos querem, de uma vez, cair nas boas graças da Turquia, fornecendo aqueles caças F-35, seja lá o que isso realmente signifique. Israel é totalmente contra essa ideia, e o Pete Hegseth deveria ir a Israel para tentar acalmar as coisas. Alguns chegaram a dizer que isso tinha a ver com coordenar ataques contra o Irã. Eu não tenho tanta certeza disso. Isso não foi exatamente confirmado. Mas eu queria saber a sua opinião sobre esses desdobramentos, porque existe um quadro mais amplo aqui. Muitas vezes, quando a gente cobre as notícias, esses conflitos acabam sendo tratados de forma isolada. Só que há muitos outros acontecimentos que são tanto afetados por essa guerra, quanto estão acontecendo ao redor dela. Então, o que você pensa sobre isso? Tem um tipo de jogo de bastidores bem complexo acontecendo, e a gente não tem acesso total a isso. Mas claramente, os Estados Unidos estão tentando trazer a Turquia para o seu lado. A Turquia sempre quis ser um país alinhado ao Ocidente, aspirante à OTAN, desde a Guerra da Coreia. Naquela época, mandou milhares de soldados para a Coreia, só para mostrar que podia lutar ao lado do imperialismo ocidental. Então, a Turquia está tentando ter o seu momento de destaque. Claro que Israel não quer isso, porque os planos dele envolvem o mundo islâmico mais amplo. Os planos de Israel passam por enfraquecer a Turquia. E dá para ver que as fissuras, as rachaduras, estão vindo à tona. Acho que você tem razão ao dizer que o secretário Hegseth foi a Israel para tentar ver se dava para acalmar as coisas. Olha, neste momento, Israel está num tipo de situação meio indefinida. Dá para ver que os Estados Unidos estão puxando um pouco mais a coleira do seu cão de ataque, tentando ver se conseguem manobrar, puxar ou empurrar para conseguir um pouco mais do que querem. Mas sabe, a Turquia, eu acho que é um país muito interessante nesse momento. Isso também mostra a fraqueza da OTAN de forma geral. A OTAN se esgotou. Vários países já disseram que não têm mais munição, que estão presos, sem saída. E claro, aquele orçamento militar de 5%, que os Estados Unidos vêm tentando impor há tempos, ainda está longe de acontecer, porque esses países são muito dependentes e internamente as economias deles estão todas enfrentando dificuldades. Então, a Turquia é o país em que os Estados Unidos querem apostar e estão oferecendo o atrativo de armamentos avançados, o que Israel não gosta. A gente ainda não sabe o que vai acontecer com os F-35. O Trump basicamente colocou isso como uma espécie de isca
mas não dá para saber se vai realmente ser entregue. Agora, uma coisa importante de lembrar é que mesmo que os F-35 fossem entregues, provavelmente viriam sem radar, porque no momento, a escassez de elementos de terras raras significa que eles não conseguem fabricar os radares. Então, no fim das contas, acabariam com os elefantes brancos caríssimos. Very, very expensive white elephants. Yeah, I think this is Eu acho que a lição aqui é que fazer negócios com os Estados Unidos muitas vezes acaba deixando a sensação de ter sido enganado. Mas ainda assim, é por esse caminho que a Turquia está buscando seus objetivos, como você disse, querendo se afirmar como um país da OTAN. Ela faz parte da OTAN, mas sempre sentiu que foi tratada de forma injusta. Isso vem de muitas décadas atrás, desde a época em que Samuel Huntington lançou O Choque de Civilizações. A Turquia não ficou muito satisfeita quando muitos neoconservadores começaram a adotar essa teoria e, de certa forma, não a excluíam totalmente do chamado eixo do mal. Mas, KJ, agora muita gente tem se perguntado o que essa continuidade da guerra realmente vai significar, não só para o Irã, mas também para o restante do mundo multipolar. Como você vê essa situação? Tem gente sendo bem crítica agora, inclusive, digamos, em relação à postura da China nisso tudo, e sobre o fato de ela talvez não ter ajudado mais o Irã. Eu tenho visto pessoas irritadas com isso, mas também houve outras que desde o começo questionavam a posição do Irã nesse processo de negociação do memorando de entendimento. E agora que voltamos a um cenário de guerra, parece mais uma prova de que não só o acordo dos Estados Unidos é incapaz, mas que o país, na verdade, não tem capacidade diplomática. Ele simplesmente não consegue participar desse tipo de processo, em grande parte porque não quer e não tem o menor interesse em fazê-lo. Qual é a sua visão sobre o quadro mais amplo disso tudo? Acho que você está absolutamente certo. Veja bem, os Estados Unidos não são apenas incapazes de cumprir acordos. Vamos lembrar dos mais de 300 tratados que eles romperam com as nações indígenas, ainda antes de existirem como país. Todos, sem exceção, foram rompidos. O mesmo aconteceu com a Coreia. Todo o grande acordo que os Estados Unidos já assinaram acabou, no fim das contas, sendo anulado. Então acho que esse é um bom ponto de partida. E aí vem a pergunta: são capazes de fazer diplomacia? Olha, com certeza não. Os diplomatas deles acham que o trabalho é insultar e ameaçar as pessoas. Isso não é diplomacia. Isso é banditismo. Estou pensando, por exemplo, num caso um pouco diferente, mas que ilustra bem. O ex-embaixador itinerante, Moore Stan. Ele foi para a Coreia, ameaçou o governo sul-coreano e o presidente Lee Jae-myung, dizendo que ele era um estuprador em grupo e um assassino. Quero dizer, esse é o tipo de linguagem e de comportamento que a gente está ouvindo dos altos funcionários, os mais importantes, os mais selecionados, os diplomatas mais, digamos, renomados do circuito americano. É assim que eles falam e agem. Lembra daquele outro diplomata que assediou um vendedor de falafel e disse que 5.000 crianças palestinas mortas não eram bastante? Pois é esse tipo de comportamento que eles demonstram. Isso é puro gangsterismo. O que fica evidente neles é uma mistura de arrogância hipócrita com um gangsterismo sem freio. Então, sim, eu acho que a diplomacia é um caminho difícil. Eu não acredito que os Estados Unidos estejam participando de negociações diplomáticas de boa-fé. E isso significa que, provavelmente, a gente está voltando a um nível significativo de guerra direta. O que isso significa para o mundo multipolar? Bom, eu acho que a primeira coisa a entender é que quanto mais os Estados Unidos seguem pelo caminho da guerra, mais eles acabam mostrando a própria fraqueza. No fim das contas, vão esgotar todas as munições, vão acabar com toda a capacidade de combate. Os Estados Unidos, hoje, não têm um exército grande, e o que tem está bastante desmoralizado. As plataformas, quando não são absurdamente caras ou estão sendo desgastadas, funcionam muito mal, e certamente não como foi prometido.
Então eu acredito que a longo prazo o Irã vai mostrar mais uma vez que tem fibra, tem força, tem poder para prevalecer, como mostrou durante a Guerra do Ramadã. As it has, during the Ramadan War. So then the question becomes, what is China doing? What are other countries Então, doing? a pergunta passa a ser: o que a China está fazendo? O que outros países estão fazendo? Eles não deveriam estar ajudando mais? Bom, a primeira coisa a perguntar é: o Irã está pedindo ajuda? Se não está, eu não acho que seja dever de outros países se envolverem e entrar numa briga em que ninguém pediu ajuda. Então, para mim, isso já é uma forma errada de colocar a questão. Mas também acho que o que a China, o mundo multipolar e o sul global estão fazendo é, provavelmente, o que mais ajuda. Ou seja, manter o comércio, manter o apoio, manter o suporte legal e diplomático. Acho que tudo isso é de um valor enorme. United Nations. I think all of these things are invaluable. There may be other forms of support that are being given. Pode haver outros tipos de apoio sendo oferecidos, cujos detalhes específicos a gente não conhece, como inteligência, vigilância, reconhecimento e outros tipos de suporte técnico. Tudo isso é possível, mas eu acho que o que a gente não quer é uma entrada rápida de todas as grandes potências, transformando isso numa guerra global, de proporções inimagináveis. Se isso acontecer, a gente vai ver uma escalada muito rápida para uma guerra nuclear. E, como eu já disse várias vezes, isso provavelmente já está nos planos, já está no jogo. É por isso que os Estados Unidos colocam o Irã e Japão no mesmo patamar. Porque veja, o Japão, os Estados Unidos lançaram bombas nucleares sobre o Japão e podem estar cogitando fazer o mesmo com o Irã. Então eu acho que é isso. Iran. Oh, yeah. So I think that is KJ, your connection is cutting out. KJ, sua conexão está caindo, por assim dizer. Espero que a gente consiga te trazer de volta em breve. Quer dizer, no momento em que a China intervém na guerra com o Irã, sem o pedido do Irã, e não só sem o pedido, mas também que tipo de alcance e apoio isso teria. Imediatamente, isso viraria um impasse nuclear, na minha opinião. E parece que perdemos o KJ por enquanto. Pessoal, aperta o botão de curtir aí e a gente traz ele de volta assim que ele retornar. Parece que perdemos ele completamente. Tomara que ele consiga voltar logo, bem logo. De qualquer forma, o ponto é esse. Sim, isso viraria um impasse nuclear imediatamente. E o Irã sabe, seja em termos de cooperação ou solidariedade, sim, é o Irã que vai pedir esse tipo de apoio. E se o Irã não fizer isso, a gente precisa entender que há motivos para isso. Provavelmente os motivos são exatamente o que eu acabei de mencionar. Mas, de qualquer forma, tem outros relatos que eu queria comentar. Fontes iranianas acabaram de anunciar que 8 militares foram mortos nesses ataques dos Estados Unidos ontem. E aqui vão alguns detalhes sobre os alvos. O porto de Sirik, a ilha de Qashm, Bandar Abbas e a ilha de Karg. A maior parte dos ataques, segundo a mídia iraniana, atingiu áreas civis. E, claro, os militares, ao que tudo indica, estavam principalmente nesses ataques contra embarcações e nessas regiões costeiras. Agora, é muito importante destacar que os Estados Unidos ainda, mesmo com o que foi dito, realizaram ataques que foram de 4 a 5 vezes mais fortes do que os de 10 dias atrás. Mesmo assim, esses ataques continuam concentrados nas áreas costeiras e acabam sendo muito breves, durando apenas algumas horas antes de haver uma retirada. Então é claro que existem muitos cálculos em jogo sobre as munições, como o KJ e eu estávamos comentando, e sobre por que o Irã e os Estados Unidos não partem por uma campanha muito mais ampla do que essa. Mas o KJ voltou. Oi, KJ, bom te ver de novo. Pode continuar o que você estava dizendo. Please continue your thought there. Bom, o que eu estava dizendo é que existe um risco real de uma guerra nuclear. Como a gente sabe, os neoconservadores vêm planejando o uso de armas nucleares táticas como parte de uma continuidade com a guerra convencional. Eles veem isso como algo intercambiável, uma transição sem fronteiras claras. Então, se esse conflito escalar e China e Rússia acabarem se envolvendo numa guerra contra o Irã, hoje, tanto a guerra na Ucrânia quanto o conflito contra o Irã ainda estão relativamente contidos. Houve ataques pontuais, de confronto à distância,
Do ponto de vista iraniano, provavelmente não parece assim, porque eles já tiveram centenas de milhares de alvos atacados e, claro, enormes perdas civis. Não parece contido. Mas, em comparação com o que poderia acontecer, a guerra ainda está limitada. A gente está vendo, né, ataques de precisão, especialmente por parte do Irã. Ataques bem pontuais, na maioria das vezes, contra instalações e bases militares. Agora, se a China e a Rússia resolvessem se envolver, vamos deixar de lado por um momento o fato de que o exército chinês não é estruturado para uma guerra de expedição. Mas se a gente assumir que a China entraria de forma cinética, de algum jeito, aí eu acho que veríamos uma escalada rápida para ataques nucleares táticos. Os Estados Unidos já falaram sobre isso e usam essa linguagem de forma bem casual, dizendo que vão reduzir o número de tropas chinesas com ataques nucleares. Quer dizer, isso nem é algo que eles sintam necessidade de justificar. Eles simplesmente vão fazer. Vão reduzir as tropas chinesas com ataques nucleares. E sem dúvida, eles têm plena capacidade de atacar o Irã com armas nucleares, ou até usar Israel como um tipo de procurador nuclear. Então eu acho que o risco de uma escalada nuclear é bem real. E na minha opinião, aqueles que estão pedindo uma escalada total, horizontal e cinética, com outros países entrando no conflito, geralmente são pessoas sem nenhuma experiência de guerra. Nunca estiveram num campo de batalha, provavelmente nunca sequer dispararam ou seguraram uma arma. Por isso, é muito fácil para eles entrarem nesse tipo de bravata de falcão de galinheiro. Mas eu acredito que, neste momento, o Sul global deveria seguir o exemplo do Irã e apoiar sua liderança em fazer o que considera mais importante, em vez de agir como comentaristas de domingo, dizendo a outros países e líderes o que devem fazer. A principal responsabilidade das pessoas no norte global, no coração da fera, no centro do império, é ver se conseguem pressionar suas lideranças para evitar uma nova escalada. Porque no fim das contas, se isso continuar aumentando, a gente já disse que não serão apenas o sul global, o Irã ou outros países menores que vão sofrer. Na verdade, os próprios aliados dos Estados Unidos já estão numa situação muito complicada. A Coreia do Sul e o Japão estão enfrentando vários problemas por causa da escassez de petróleo, se isso voltar a acontecer. A Samsung e todas essas empresas que funcionam, na prática, como extensões da base industrial americana, vão acabar sendo derrubadas de novo, completamente. E claro, como eu já disse antes, não estamos falando só de uma escassez de petróleo, diesel ou gás natural. Estamos vendo uma falta de ureia, enxofre, amônia, nafta, hélio, todos esses elementos essenciais que são fundamentais para o funcionamento da economia global, da indústria e da agricultura no mundo todo. Tudo que você usa está ligado aos hidrocarbonetos. É daí que vem. E se você quiser imaginar um mundo em que não exista mais acesso a hidrocarbonetos, plásticos e fertilizantes industriais, vai estar imaginando um mundo muito, muito empobrecido e miserável. A gente já está caminhando nessa direção por causa das contradições do capital, mas isso vai acelerar o processo de um jeito que, na minha opinião, vai deixar muita gente realmente surpresa. Yes, and Sim, e eu queria ouvir seus comentários sobre a notícia que saiu enquanto a gente esperava você voltar, Kajota. 8 militares iranianos foram mortos nos ataques durante a noite. E agora o Donald Trump está dizendo que não só vão continuar com esses ataques, mas também vão considerar algo que a gente ouve desde o começo dessa guerra, uma possível invasão da ilha de Karg. Usinas de dessalinização. A gente tem que fazer isso. Eu detesto ter que fazer isso. Provavelmente é a única coisa que eu menos gostaria de fazer. Atacamos a ilha de Karg ontem à noite. Derrubamos uma parte. Eu disse, não toquem no petróleo, porque talvez a gente assuma o controle da ilha de Karg. A gente pode assumir o controle da ilha de Karg. E não há nada que eles possam fazer a respeito. Mas eu disse, não atinjam os dutos. Só acertem o resto.
poi sexpafulkis noite. So that is what is being said. Então é isso que está sendo dito. Usinas de dessalinização. Basicamente, transformar a água em um alvo nessa guerra, como quase aconteceu nos primeiros 37 dias da ação militar. E mais uma vez, a ameaça de uma invasão terrestre da ilha de Karg, o que, quantas vezes já ouvimos que isso seria uma missão suicida para as forças americanas? Qual é a sua opinião sobre isso? Tudo isso pode levar a uma situação potencialmente catastrófica. Kim Heckhausen Senor Kajata, para a economia global. Just mentioned, KJ, for the global economy. Olha, a primeira coisa a destacar é que ataques contra a infraestrutura civil, como usinas de dessalinização, são crimes de guerra. E veja, depois que se cruza esse limite, o Irã até tem usinas de dessalinização, mas não depende nem de perto delas como os aliados dos Estados Unidos no Golfo, os chamados proxies americanos. Todos eles são extremamente dependentes dessas usinas. Então, se a situação chegasse a um ponto de retaliação direta, os aliados dos Estados Unidos no Golfo veriam seus países rapidamente se tornarem incapazes de sustentar a vida humana, certamente não nos níveis populacionais que têm hoje. Então, basicamente, seria um plano para, acabar com a habitabilidade no Golfo, se o Irã descesse ao mesmo nível. Eu acho que os Estados Unidos precisam pensar nas consequências, e não só nas consequências das palavras, mas também das ações. Se o país atacar as usinas de dessalinização, pela lógica do olho por olho, e também como forma de dissuasão, eu acho que não é nada inconcebível, nada mesmo, que o Irã possa, revidar. E aí todo o Golfo deixaria de ter condições de funcionar como uma região de estados industriais. Sobre a ilha de Karg, tanto você quanto eu já dissemos que, basicamente, é uma zona de morte. É uma missão suicida. Sim, os Estados Unidos até poderiam infiltrar um pequeno grupo de forças especiais por um período muito curto, mas seria impossível manter o controle. O fato de conseguir entrar numa área não significa que consiga mantê-la. É uma ilha. Assim que as tropas estivessem lá dentro, estariam praticamente presas. E aquilo viraria, digamos, uma armadilha mortal, porque toda a região é cercada pelas montanhas Zagros, como um anfiteatro olhando para um campo aberto. Basicamente, essas tropas estariam, repetindo o que aconteceu em Dien Bien Phu, ou em Kaesong, ou em tantas outras catástrofes históricas em que os Estados Unidos isolaram um grupo de soldados e depois viram esse grupo ser rapidamente destruído. Eu acho que isso seria um ato de loucura. Com certeza, se eles quisessem tomar a ilha de Karg, teriam que controlar também toda a cadeia de montanhas de Zagros. E isso exigiria uma invasão terrestre, provavelmente com algo entre 1 e 3 milhões de soldados, um número que os Estados Unidos simplesmente não têm. Seria como lutar a Guerra do Vietnã de novo, porque toda essa região é comparável em tamanho ao Vietnã. Se eles quiserem se enfiar em outro Vietnã, mas dessa vez contra um país que não só é tão resistente quanto os vietnamitas foram, mas também é uma potência industrial, então acho que estão prestes a ter uma grande surpresa. Olha, eu acho que as pessoas deveriam imaginar se na época da Guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã, os vietnamitas tivessem drones, mísseis balísticos e esse tipo de armamento. Eles não tinham nada disso, nem mesmo com a ajuda soviética e chinesa. A China ainda era um país muito subdesenvolvido, e a União Soviética era bem cautelosa e seletiva em relação ao que fornecia ao Vietnã. Então, basicamente, o que eles tinham eram armas leves, nada de poder de fogo pesado. É esse tipo de situação que os Estados Unidos vão enfrentar se resolverem invadir o Irã. Agora, KJ, a pergunta é: os Estados Unidos, o governo Trump, conseguem de alguma forma continuar manipulando a situação para escapar dessa catástrofe econômica global que eles mesmos estão provocando?
O próprio Donald Trump reconheceu que os preços do petróleo vão sim subir por causa das ações dele, das ações do governo dele. E aí vem a segunda questão. Qual é o papel de Israel nisso tudo? Porque muita gente na plateia acredita que esse comportamento só pode ser explicado pelos Estados Unidos, mais uma vez, agindo de acordo com os interesses de Israel. Mas talvez você possa nos ajudar a entender melhor qual é exatamente essa convergência de interesses entre os Estados Unidos e Israel aqui, e se a economia global realmente consegue resistir ou até ser manipulada para se proteger de uma depressão mundial. Eu acho que a gente já está indo nessa direção, Dani. E com certeza, para a grande maioria da classe trabalhadora, a gente já está vivendo uma depressão. Sabe, se você faz uma média com os ganhos da elite dominante, a situação até parece melhor. Mas para a imensa maioria dos trabalhadores, especialmente nos Estados Unidos, nas regiões que eu vejo, com as quais eu trabalho e observo, eu acho que a gente já está numa depressão. O nível de empobrecimento é terrível. A gente já está nesse processo, nessa espiral descendente profunda. Mas ainda pode piorar muito, muito mesmo. Como eu disse, não é só estagflação, é também hiperinflação. Além do colapso da cadeia industrial de suprimentos, nafta, ureia, enxofre, amônia, gás, diesel e por aí vai. Todas essas coisas são potencialmente catastróficas para a economia global. Agora, será que os Estados Unidos conseguem se livrar disso com alguma manobra? Eu acho que não tem mais alavancas para puxar. Sinceramente, o que mais poderiam fazer? As reservas estratégicas estão se esgotando rapidamente. E o país, sabe, está tentando cortar fontes alternativas de energia e com isso também acaba impedindo que a União Europeia busque essas alternativas. A União Europeia, aliás, está seguindo esse caminho de forma bem ingênua junto com eles. E aí vem a pergunta: qual é a relação entre os Estados Unidos e Israel? Os Estados Unidos são uma potência imperial e Israel é um posto colonial dessa potência. É como um cão de ataque. Quando os Estados Unidos mandam, Israel obedece. Quando os interesses coincidem, parece que Israel está conseguindo o que quer, mas na verdade é porque os interesses estavam alinhados. Claro, esse web Israel pronto para Israel does have its own agenda. It wants to create a greater Israel project. Yes, it does. Ele quer criar um projeto de uma grande Israel. Sim, ele financia políticos dos Estados Unidos. Faz lobby com eles. Mas no fim das contas, quando a situação aperta, se os Estados Unidos disserem pare, Israel vai parar, ou vai se ver rapidamente sem capacidade de lutar. Os Estados Unidos poderiam cortar o fornecimento de munições, de sistemas de vigilância e de plataformas militares, e Israel ficaria basicamente abandonado à própria sorte. Então, Israel é um procurador dos Estados Unidos. Quem acha que é só uma questão de conter os israelenses, entre aspas, não entende de geopolítica. Israel é um país pequeno. Tem alguma influência, sim, mas não tem a influência desproporcional que muita gente imagina. E quando no fim das contas, a coisa apertar de verdade, se os Estados Unidos tomarem uma decisão, Israel vai ter que seguir, senão vai ficar, sabe, sem nenhuma capacidade de agir. Então eu acho que, mais uma vez, essa ideia de que basta a gente se concentrar em Israel para que tudo melhore no Oriente Médio, que assim não vai haver guerra e tal, tudo isso é um engano. Os Estados Unidos querem uma guerra com o Irã desde 1979 e só têm esperado o momento certo. Sim, eles escreveram aquele plano chamado Qual Caminho para a Pérsia, em que disseram algo como: deixa isso pro Bibi, vamos deixar o Netanyahu fazer o trabalho sujo por nós. E é exatamente isso que eles têm feito. Mas eles também vão, sabe, conter ou controlar quando acharem necessário. Então, mais uma vez, se você quer entender o que está acontecendo, se quer fazer diferença, precisa olhar para a causa, não para o sintoma. Se você tenta tratar o sintoma, se tenta lutar contra o sintoma, está perdendo o ponto principal. Porque, veja, o império imperialista capitalista dos Estados Unidos é quem realmente está no comando. E claro,
Os israelenses servem como uma forma conveniente de negar a cumplicidade dos Estados Unidos em tudo isso. Mas é importante entender isso como uma espécie de cortina de distância, e não como a verdadeira dinâmica da situação. Those are great points, KJ. And, Esses são ótimos pontos, KJ. E sabe, muitas vezes eu ouço: não, isso não pode ser assim, porque ajudar Israel não é do interesse dos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente precisa entender que os Estados Unidos não são um bloco único. Existem coisas que não estão nos interesses, digamos, da grande maioria das pessoas no país. Talvez de todo mundo que não tem um patrimônio de 7 ou 8 dígitos, por exemplo. Ou seja, quem não é milionário ou bilionário. Talvez não seja dessas pessoas. Mas para quem realmente puxa as alavancas do poder, apoiar Israel e o que ele faz na região, especialmente quando tanto as elites dos Estados Unidos quanto a classe política genocida de Israel veem o Irã como a principal ameaça e veem um Oriente Médio instável, enquanto não houver uma força soberana, uma entidade soberana ali, como algo muito mais fácil de controlar do que se fosse diferente. Então, queria ouvir seus comentários sobre isso, porque eu escuto com frequência que isso não é do interesse dos Estados Unidos. Mas eu diria que aqueles que de fato controlam os Estados Unidos veem uma guerra contra o Irã como algo que está, sim, no interesse deles. E também veem o alinhamento com Israel como algo essencial, não só para esse objetivo, mas para metas mais amplas em toda a Ásia Ocidental e na região. A destruição do Irã sempre foi o alvo dos Estados Unidos. Eles querem levar o Irã de volta, sabe, para os anos 50, 60, 70, quando tinham controle total sobre o país, por meio de um governante submisso aos americanos. Mas claro, os iranianos nunca vão permitir que isso aconteça. Eles não lutaram por 3 décadas contra um Estado policial para depois voltarem a viver sob o mesmo regime. Isso simplesmente não vai acontecer. É só olhar a resistência nas ruas nesses últimos dias. O que os Estados Unidos não levaram em conta foi o fato de que o Irã se tornou forte e poderoso nesse período. Mesmo durante essas 5 décadas de cerco, o Irã continuou fortalecendo sua base, desenvolvendo sua indústria, suas escolas, sua classe intelectual e tudo mais. Então é capaz de resistir no nível mais intenso de um Estado moderno e industrializado. Quando as pessoas dizem, isso não era do nosso interesse, o que elas realmente querem dizer é, estamos perdendo a guerra, e perder uma guerra nunca é do seu interesse. Mas isso só mostra o tamanho do erro de cálculo, o orgulho, a arrogância, a soberba que levaram os Estados Unidos a achar que seria fácil, que seria um passeio pelo Irã. Fizeram o mesmo erro com a Rússia. O mesmo erro. E estão repetindo o erro agora com a China, à medida que aumentam a escalada rumo a uma guerra contra a China. Como eu disse, esse é o exemplo da falácia do urso pardo que contamina a classe dominante dos Estados Unidos. Sabe, 6% da população dos Estados Unidos acha que conseguiria lutar com um urso pardo e vencer com as próprias mãos. Pois é, o urso pardo talvez tenha 1 ou 2 coisas a dizer sobre isso. E no caso do Irã, eles já mostraram que sabem muito bem deixar claro o que sentem num confronto. Então, vamos direto ao ponto. Quão influente é Israel? Um exemplo é o próprio memorando de entendimento. Quando os Estados Unidos assinaram o memorando com o Irã, levando em conta, claro, que os Estados Unidos não são exatamente um país capaz de manter acordos, ainda assim, precisaram manter a aparência de que estavam assinando esse documento de rendição. Israel não teve nenhuma participação naquela assinatura, embora as cláusulas também tratassem do comportamento israelense. Então o que isso mostra é que os Estados Unidos se sentem, pelo menos no papel, no direito de falar em nome de Israel. E Israel, na verdade, nem tem um assento à mesa, está servindo à mesa.
Apesar de Israel ter tentado claramente anular o acordo e, de tempos em tempos, fazer o que pode para enfraquecê-lo, também teve que atender às exigências dos Estados Unidos, ainda que por um curto período. E eu acho que isso passa a mensagem de que, no fim das contas, quem está no comando são os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão no banco do motorista. Israel é sem dúvida um motor potente, mas o motor não dirige o carro. Quem dirige é o motorista. The engine is not driving the car, the driver is. Yeah, and then lastly, KJ, your final comments, on E por fim, KJ, seus comentários finais sobre isso. Como você mencionou antes, agora que estamos aqui no Iraque, essas são as cenas do funeral do Ayatollah Ali Khamenei. E as imagens no Irã são tão impressionantes quanto, talvez até mais. Dezenas de milhões de pessoas já participam do funeral. Ainda não terminou. Acho que termina amanhã. Não me cite nisso, mas vai acabar muito em breve. Mesmo assim, KJ, quando você vê essa imensa demonstração de luto e de união do povo iraniano, será que os Estados Unidos conseguem derrotar algo assim? Acho que esse é o ponto que muita gente esquece. Guerras não envolvem só armas, armamentos e estratégia. Elas envolvem pessoas. E no fim das contas, são as pessoas que acabam determinando qual vai ser o resultado da guerra. Então, suas considerações finais sobre isso, enquanto a gente começa a encerrar o programa. So, your final thoughts on this as we begin to end the show. Well, I think it boils down to, once again, as I said Olha, earlier, eu acho it que, boils down to no fim das the contas, como eu disse antes, tudo se resume à determinação. of a people who are Quando um povo tem uma determinação coletiva de resistir, e essa vontade de resistir está enraizada numa tradição de martírio, numa forte tradição de martírio, então os Estados Unidos acabaram fazendo exatamente o pior possível para si mesmos, do ponto de vista da estratégia de guerra. Isso uniu não só a população iraniana, mas todo mundo xiita. Acho que aquelas eram imagens de Najaf, no Iraque. Mas o fato é que isso mobilizou todo mundo xiita. galvanized the entire Shia world, and I would venture to go so far as to say, possibly. E eu diria até mais. Talvez as partes mais ligadas à classe trabalhadora da população sunita também tenham se mobilizado. Todos eles. E os Estados Unidos acabaram se tornando o vilão. Se existisse um exemplo clássico de como se transformar em vilão e fazer o maior estrago possível nas crenças das pessoas, seria exatamente isso. Eliminar um dos principais líderes da fé xiita. Eu acho que isso é um ato de loucura absoluta, absoluta mesmo. E mostra que os Estados Unidos não estavam pensando com clareza, incapazes de raciocinar de forma dialética, incapazes de entender que existem, sabe, efeitos de segunda e terceira ordem, que haveria uma reação inevitável. Second order, third order effects, that you are going to get blowback. All of this is an incapacity to think critically and dialectically. Tudo isso mostra uma incapacidade de pensar de forma crítica e dialética. Então, quando os Estados Unidos assassinaram o general Qasem Soleimani, na verdade, bom, ali o destino já estava selado. Basicamente, ao fazer essa decapitação, o país criou as condições para sua própria derrota. Eu acho que os Estados Unidos vão enfrentar, se ainda não perceberam, um verdadeiro inferno pela frente, com surpresas muito, muito duras. Até pessoas como Mário Naufal, que eu acredito que trabalha para agências de inteligência ocidentais, disseram que ficaram surpresas com a quantidade de gente no funeral. For the funeral. So, once again, look at the funeral, look at the. Então, mais uma vez, olhe para o funeral, olhe para os sentimentos, para as paixões ali no chão, e depois se pergunte, o que isso significa em termos da determinação de um país, da sua vontade de resistir, do seu compromisso em manter a própria dignidade e soberania. E aí se pergunte também, o Ocidente tem o mesmo nível de determinação, de paixão e, sabe, de compromisso? Eu acho que a resposta é não. Embora a classe imperial dominante certamente queira sacrificar o máximo possível da sua classe trabalhadora como carne de canhão, eu acho que o nosso papel é garantir que isso não aconteça. Que a gente também tenha voz no que acontece com o nosso destino, com o nosso futuro, com os nossos países. With our destinies, our futures, our countries. Very well said, KJ. Everybody. Muito bem colocado, KJ. Pessoal, esse é o fim do programa, então não esqueçam de deixar o like. Isso ajuda o vídeo a ganhar destaque no algoritmo. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, a quem moderou hoje,
E claro, agradecer ao KJ por ter participado. Então, deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso, e todos os links para apoiar o canal estão na descrição do vídeo aqui embaixo. Amanhã eu volto, no mesmo horário. Mais perto do programa, eu aviso quem vai estar comigo. Certo, pessoal? Mais uma vez, deixem o like, porque isso ajuda o programa a alcançar mais gente e faz com que mais pessoas ouçam o que o KJ falou sobre esses acontecimentos. A gente vai continuar acompanhando nos próximos dias. Até lá. Tchau.